Em Pauta no Ar, hoje falando sobre como lidar com os imprevistos. Você já percebeu que essas situações inesperadas, elas obrigam a gente a sair da zona de conforto? Um lugar que a gente está tranquilinho, que a gente fica ali preso, ali é uma corda imaginária, para a gente se manter estável, se manter seguro. E a partir do momento que a gente lida com imprevistos, vem a insegurança, a instabilidade, o medo. Inclusive, essas situações podem chegar a dar um golpe na gente de tanta forma que a gente fica paralisado. E agora, o que eu vou fazer? Como agir? Como lidar com isso que eu não estava esperando? Uma das grandes lições que a gente está tendo na humanidade é como lidar com a pandemia. Um grande imprevisto, ninguém estava preparado para isso. Muitas pessoas tiveram que se reinventar e continuam se reinventando, porque já estamos aí em 2021, estamos finalzinho de maio, então há mais de um ano a gente está lidando com imprevistos diários, de sem saber quando isso vai acabar, como que vai acontecer, o que eu posso planejar, será que eu posso planejar? É verdade que essa maioria das surpresas surgem na nossa vida, às vezes até que não tem muita importância, mas em alguns momentos são ocasiões sérias, desagradáveis, que trazem aí um profundo estresse emocional. E quem é especialista em emoções é a Tereza Ottoni. Seja bem-vinda, ela é terapeuta holística, gente, é uma pessoa maravilhosa, todos deviam conhecer o trabalho dessa pessoa, que vai conversar com a gente hoje. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Com Saúde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente porque eu vejo que o emblema que vocês trazem é de benefício para a população como um todo, ter acesso a informações valiosas que vocês estão sempre trazendo para a pauta. E eu acredito que é uma bênção termos vocês aqui pertinho do nosso coração, da nossa vida. Que delícia, com certeza. Bom, a gente está falando de situações inesperadas que obrigam a gente a sair da zona do conforto, essas incertezas, os imprevistos. Como lidar com imprevistos no cotidiano, na vida, e que isso não afete, né, a nossa saúde emocional, que não afete a nossa produtividade, porque eu acho que o maior desafio é fazer com que isso não vire uma situação que você perca o controle das suas emoções. Exatamente, não é, Amanda? As emoções justamente podem ser vistas como um fator uma ferramenta de auxílio, porque o nosso corpo, de alguma maneira, na hora do imprevisto, ele fala. E ele fala com, às vezes, uma pequena taquicardia, um arrepio, uma sensação de frio, de tontura. Então, dar atenção às emoções nesse primeiro momento é muito importante, e uma possibilidade imediata seria se você puder, naquele momento daquela notícia, daquela situação imprevista, imediatamente você tentar ficar num local mais reservado. Mas eu estou num local público, então vá para o banheiro e feche os olhos um pouquinho e observe a sua respiração. Quando nós focamos a nossa mente para observar, então, a respiração, o nosso cérebro ele só consegue lidar com uma informação de cada vez. Então, se você fez a escolha de observar a respiração, aquele pensamento que estava afligindo você, que foi imprevisível, fica ali de lado esperando você acabar, quer dizer, na espreita. Daqui a pouco eu vou lá levar essa inquietação para ela de novo. Porque ele não vai sair de uma hora para outra, né? O pensamento não vai sumir, mas é o momento de você voltar para dentro de si. Se voltar para si, né? E aí, com essa observação, você vai perceber que o seu corpo está latejando, pulsando, doendo em algum ponto. Então, vamos dizer que você tenha sentido que a coxa está tremendo. Aí você continua mentalmente observando essa coxa tremendo, ou seja, estou dando atenção a você, emoção. Você está se manifestando no meu corpo e eu vou olhar para você. O que verdadeiramente isso está trazendo no meu emocional? E aí, normalmente, vem um pensamento. É insegurança. É ressentimento. Vem uma resposta. O corpo fala para a gente, vem uma ideia. E aí você pode se perguntar, por que eu estou insegura? Por exemplo, se for a insegurança que vier na sua tela mental. E aí você começa a refletir. É porque isso vai me trazer uma dificuldade em manter o que eu me comprometi com o meu chefe, de manter um relatório.
Então, por conta do meu filho ter ficado com uma febre, e agora eu tenho que sair para a farmácia, eu tenho que dar atenção a ele, eu vou suspender essa atividade que eu estou fazendo, e aí eu me sinto insegura porque eu tinha me comprometido com o meu chefe. E aí, quando você identifica isso, é possível você começar a ter um diálogo interno. Tipo, bem, nesse momento, algo mais importante apareceu, eu tenho que dar atenção à saúde do meu filho, e posteriormente eu vou poder ou justificar ao meu chefe que houve um imprevisto, ou talvez conseguir ter um aporte maior num horário que eu não tinha disponibilizado para aquela atividade, tipo assim, depois que a casa serenou, eu voltar e terminar o relatório ainda a tempo do que era planejado. Então, é importante ouvir o que o corpo fala, o corpo registra. Mas Amanda, você trouxe o exemplo da pandemia, que é essa imprevisibilidade total e que está deixando emocionalmente todos nós muito desgastados, porque nós não temos ideia, como você mesmo disse, já estamos lá atrás, há um ano atrás, diziam assim para a gente: se vocês todos ficarem quietinhos, em 3 semanas está tudo resolvido. E aí se tornou meses, anos. E ainda sem nenhuma visibilidade. Né? Quando a gente acha que está melhorando, vem uma variante indiana. Né? Quando a gente acha que está melhorando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Temos 100% de leitos de hospitais ocupados novamente, e novas medidas sendo tomadas, e a população, quando começa a liberar algum setor, né, por exemplo, setor de eventos, começou a liberar, veio a variante indiana, provavelmente a gente não sabe como vão ser as medidas daqui para frente, mas vão ter novas restrições, porque a gente já está com 100% de ocupação de leitos na rede pública e na rede privada. Então a gente realmente não sabe como lidar, as pessoas ficam... Eu posso planejar o aniversário do meu filho, eu posso planejar uma viagem, eu posso planejar, eu vou ter dinheiro para pagar os meus funcionários no fim do mês, porque será que o comércio vai fechar de novo? E aí, Amanda, existem artifícios que podem nos ajudar, muitas ferramentas. Uma delas, por exemplo, é a visualização criativa. Você, com certeza, todos nós, tivemos momentos de apuros no passado e que, de alguma maneira, foram solucionados. Então, trazer para a sua mente atual, para esse momento em que você levou esse choque, essa dificuldade, a lembrança de um fato que você foi surpreendida, que na época te trouxe um grande alarme, mas que no final deu tudo certo. A nossa mente, ela é atemporal. Ela não distingue se aquele evento que você está trazendo para a sua tela mental está acontecendo agora ou aconteceu há 10 anos. Então, ela registra o sucesso, a solução daquela imprevisibilidade, começa, então, a criar pensamentos que têm neurotransmissores, que produzem hormônios como dopamina, endorfina, serotonina, de bem-estar, de equilíbrio, e ela acredita que está tudo bem. Então você joga um balde de água fria naquela convulsão mental e emocional que o evento trouxe para você. E por falar em atemporalidade da mente, você falou sobre uma ferramenta que é a regressão, e é bem interessante essa ferramenta também no nosso cotidiano para nos ajudar a fortalecer. O fato é que, assim como na medicina, quando nós temos uma época de viroses, né, quando muda o tempo, aí a medicação é tomar uma vitamina C, alimentos, frutas que possam ser uma alimentação mais saudável, e isso fortalece o sistema imunológico, nós também podemos ter munição, alimento, nutrição, podemos e devemos para as nossas emoções. Então, existem muitas ferramentas, né, que podem nos ajudar a lidar com o imprevisível. E uma delas é a regressão. Ótimo, vamos falar então sobre a regressão. Antes a gente estava falando aqui sobre como você lembrar de fatos que marcaram a sua vida, que foram fatos que você teve que lidar de uma forma emocionalmente mais difícil, você não estava preparado para aquilo e você superou. Então, se a pessoa teve uma perda grande, uma perda familiar, uma perda financeira, teve alguma ruptura, passou por um estresse emocional muito grande, hoje em dia ela vê, nossa, como eu passei por aquela situação naquele momento, isso daí serve de gatilho para ela também aprender a como lidar com os imprevistos na atualidade. E é assim, como se fosse uma cachoeira hormonal
positiva que você mesma produziu, independente de você precisar de um remédio químico, porque você acionou um gatilho que você tem de lembrança no seu cérebro, que foi construtivo, que foi resolutivo, e aí você mesmo recebe o aporte químico que você mesmo fabricou, sem necessidade de uma dependência a algo químico externo. Perfeito. É mais ou menos você dizer assim, Tereza, será que eu estou correta? É dizer, você é capaz, você é forte, você lembra o que você fez? Você lembra como você agiu naquela época? Então você consegue agora de novo. É mais ou menos isso, é você dá aquela energia emocional para que você acredite, né? E você vê, realmente, eu passei por aquilo. Exato. E eu nem lembrava, eu nem valorizava, porque a gente tem o costume de valorizar, parece que o que é negativo, né? As experiências que você não soube lidar muito bem. E você esquece de valorizar as experiências que você lidou de uma outra forma. E que superou. E que superou. Por que a gente age dessa forma? Porque a gente... Outro dia eu estava até pensando, pesquisando, não lembro se foi lendo ou vendo algum vídeo que mostrava exatamente isso. Parece que quando a coisa é positiva, você rapidamente esquece. Você agradece, tá feliz e pronto. Mas parece que o negativo, ele dura mais tempo remoendo dentro da pessoa, ou aquele episódio ali, a pessoa acerta todos os dias, mas no dia que ela erra, parece que o erro prevalece sobre os acertos. E aí é muito importante a gente saber o seguinte, qualquer pensamento gera uma química, vou dizer essa palavra, para ser mais prática, que dura somente, ela tem um tanque de gasolina que só dura 90 segundos. Ah, Tereza, isso não acontece comigo não, eu estou sempre pensando, quando entra um problema, a minha vida fica só pensando naquilo. Por quê? Porque nós retroalimentamos. Com 90 segundos, aquele pensamento negativo, ele acabou o gás. Sou eu que impulsiono uma nova rodada de 90 segundos. Então, perceber que estou entrando nesse movimento contínuo é o primeiro passo. Então, perceber, peraí, o que a minha mente está trazendo para mim é o primeiro passo para você dizer, posso escolher olhar de outra maneira, que seria essas memórias positivas. Mas eu vou te explicar por que a gente tem essa tendência tão negativa. Graças a Deus, os nossos antepassados lá do tempo das cavernas tinham um pensamento atento, uma observação atenta. Eles tinham que sobreviver a muitas situações desafiadoras. Eles tinham que dar conta de incêndios na floresta que poderiam perder a vida, de falta de alimento, de frios excessivos que não Então eles começaram a se preocupar se começava a ventar muito, que o frio ia aumentar e que eles tinham que ter mais proteção. Então a preocupação, a atenção plena é o que fez nós hoje estarmos aqui. Porque houve um grupo que ficou atento e tomou atitudes, resoluções positivas, construtivas e sobreviveram. E a nossa genética vem deles. Só que essa genética trouxe também o hábito de ficar pensando, se preocupando. Então, a preocupação, que era uma maneira de planejar o seu cotidiano, nós de alguma maneira fomos distorcendo e agora nós ficamos envolvidos não em encontrar soluções, mas envolvidos na negatividade. Ah, não vai dar certo. Ah, tudo acontece comigo. E aí a gente fica retroalimentando. Então, são 60 mil pensamentos que nós temos por dia. E vamos dizer, vai depender do meu olhar sobre eles ter esse crivo. Não, isso aqui não me convém. Eu vou olhar isso aqui. Eu vou escolher a ação. Eu vou escolher voltar-me para mim mesma. Eu estou precisando tranquilizar a minha mente, criar um hábito de silêncio, contemplar o voo de uma gaivota, um céu azul naquele momento. E que a gente precisa, assim, sabe, respirar, aquietar aquele calor emocional do medo, para que as ideias claras, como você acabou de falar, a gente tem essa bagagem positiva e não se lembra dela, porque o turbilhão emocional faz com que a gente não tenha. Então, informação, Amanda, leva à consciência. Então, eu tomo consciência que eu posso fazer novas escolhas mentais. E aí eu ganho sabedoria para lidar no meu cotidiano com os imprevistos.
Perfeito. A gente está falando então aqui sobre como lidar com os imprevistos com Tereza Ottoni, dando dicas para a gente de como a gente pode processar isso. E interessante dessas dicas que ela falou, que existem várias ferramentas. A gente vai falar sobre uma dessas ferramentas, que é a regressão, mas uma outra ferramenta para treinar, que é uma que eu estou tentando fazer, aconselho aí da minha terapeuta Tereza, é você, final do dia, né, foi até um vídeo que você mandou, final do dia você pegar e começar a anotar por que você foi grato naquele dia. As pequenas coisas que você viu, que você teve, os pequenos gestos de bondade, que você tem gratidão. Porque daí você vai tentar lembrar só do que foi positivo daquele dia. E aí você vai fazendo como se fosse um diário, né? Aquele sistema de diário que aí você vai lendo todos os dias e você vai vendo que daqui a pouco você vai ter muito mais coisas para ser grata do que para se preocupar ou para reclamar, né, Tereza? Exatamente. E funciona mesmo. A gente fica pensando, quando pensa no final do dia, o que foi de bom hoje? O que tive que eu tenho que agradecer? Nossa, poxa, eu tenho que agradecer que de repente o meu marido, ele pôde estar em casa e me ajudar naquele momento que eu não estava me sentindo bem. Eu tenho que agradecer que de repente ele saiu de casa só para abastecer meu carro, para poder eu não me atrasar para os meus compromissos. Então são pequenas coisas assim que às vezes a gente deixa passar batido e você não mostra o quão grato você é e o quanto que aquilo pode ter modificado o seu dia. E às vezes para outra pessoa pode não ter sido nada demais, ou para você significou bastante. Então isso é muito importante. Eu inclusive publiquei, eu acho que foi ontem no meu Insta, sobre a atitude apreciativa, que é exatamente isso que você está falando. Às vezes a gente não percebe todo o entorno de suporte que nós temos e ao qual nós devemos ser gratos. Devemos ser gratos. E a neurociência, Amanda, diz o seguinte, que isso não é simplesmente algo tipo positivo ou religioso, espiritual, é químico. Toda vez que nós acessamos a gratidão, nós produzimos hormônios de bem-estar. Então, gradualmente, você vai aprendendo a se manter com um aporte químico fabricado por você mesmo de positividade, o que ajuda, quando vem um imprevisto, você ter mais capacidade, assim como quando você está bem de vitamina C, o seu sistema imunológico te protege contra os vírus. Então, você fica mais preparado para lidar com esses imprevistos. Agora, entrando nesse assunto que está todo mundo perguntando, que é a regressão, Tereza, vamos falar um pouquinho o que é essa terapia de regressão, né? Uma terapia regressiva ou regressão de memória. Como que esse tratamento ajuda a curar, né? Que tipo de sintomas esse tratamento pode curar? A gente está falando de pessoas que querem estar mais equilibradas emocionalmente, sobre autoconhecimento, ou para curar um trauma. Como é que funciona esse método? Que é um método um pouco peculiar e que gera curiosidades, né, para muita gente. Ele foi desenvolvido, né, mais recentemente, ele já existe há muito tempo, mas mais recentemente na Alemanha, né, por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, e foi aos poucos sendo, vamos dizer, desenvolvido e mais estruturado. Muitas pessoas acham que é um método de hipnose. Não. Nós utilizamos uma metodologia de levar a pessoa a estar num estado alterado de consciência. A pessoa continua totalmente consciente do que está sendo vivenciado, embora ela esteja de olhos fechados, ela está num ambiente que ela percebe que é seguro e que ela não vai sair dali. Ela vai estar ali, a memória dela é que vai entrar no seu subconsciente e vasculhar o que existe de informação. Então, nós acabamos de falar que uma ferramenta da imprevisibilidade seria nós nos lembrarmos de eventos positivos e, portanto, perceber que temos capacidade de superação. Mas existem muitos eventos que vão ficando lá nesse baú, que é o subconsciente, escondidos e fechados, como se fosse um cofre forte. E essas memórias, às vezes, são memórias de traumas, como você falou. Então, hoje, eu não sei por que eu tenho medo de andar de elevador. Hoje, por que eu me sinto inadequada quando vejo um gato, por exemplo, né? E como isso é constrangedor, porque eu posso estar andando na rua e ver um gato e eu ficar paralisada de medo. Então, a terapia de regressão, ela visa, em primeiro lugar, nos ajudar a entender aonde aconteceu a origem. Então, você pode imaginar, se você entra num quarto escuro, de noite, tudo fechado, você não tem a menor ideia do que existe naquele recinto, e é claro que
pode ter qualquer coisa, um animal, uma mesa na frente que vai fazer você cair, você vai esbarrar. Então, o que a regressão é? Ela é como se fosse uma lanterna que é acesa e nós podemos, então, com aquele jato de luz que a lanterna emite, observar todo o panorama daquele ambiente. Aí eu me sinto mais segura para entrar no ambiente. Eu já sei onde tem sofá, cadeira, eu sei onde posso transitar naquele ambiente. A terapia de regressão é isso. Nós lançamos uma lanterna sobre o subconsciente que vai nos mostrando ao longo dos encontros. Então, são vários encontros que nós podemos escolher ter para resolver algo, Específico. mas também como autoconhecimento. O que eu posso saber sobre mim mesma? Que ferramentas que eu tenho, que informações eu tenho tão valiosas aqui dentro e que podem me ajudar a encontrar mais facilmente soluções, encontrar novos caminhos na minha vida. Lidar com os imprevistos de melhor forma. Exatamente, porque estão lá. A resposta está dentro da gente, só que a gente não tem esse nível. Então você precisa dessa ferramenta, precisa de um terapeuta especializado que vai te conduzir nesse processo para você entender aquele sofrimento, de onde iniciou, é um processo terapêutico. Agora, existem muitos mitos e verdades sobre isso. Hoje o nosso programa está bem mais curtinho por conta da entrevista, né, que a gente teve da coletiva do governador, mas eu queria já tentar falar sobre isso. Acho que já deixo o convite para uma outra vez a gente falar só sobre regressão, que é um assunto muito interessante, mas vamos aqui para algumas perguntinhas. Por exemplo, o que é verdade, o que é mito, né, sobre a terapia de regressão? A terapia de regressão, ela tem embasamento científico? Sim, porque ela vai ser essa observação sobre esse bloco que existe dentro de nós, que é o inconsciente. Então, sabe-se, né, que o inconsciente, então, por exemplo, sonhos, foram estudados, né, por Jung, Freud. Então, a observação dessas pessoas sobre os sonhos mostrava um ambiente que a pessoa não tem consciência, com histórias, e então, da onde vinha isso? Eles se perguntavam, né? Então, sim, tem embasamento científico. Atualmente, um estudioso, um psiquiatra estudioso, o que aconteceu? Ele tinha uma enfermeira com fobias extremas, ele usou medicamentos, usou o processo terapêutico, durante 5 anos, ele fez todo tipo de abordagem. E aí ele já não tinha mais ferramentas para oferecer para essa pessoa, que estava sofrendo muito, e perguntou a ela se ela aceitaria fazer hipnose. Quando ele hipnotizou, ela começou a relatar, entre aspas, um sonho, ou seja, uma imagem que veio na mente dela, que não tinha nada a ver com a vida dela, né? Assim, no presente, algo que pudesse ser mais consistente. E ele, então, descobriu que é possível acessar o nosso inconsciente, além de ter simplesmente o estado de sonho. Então, atualmente, o que a gente faz é criar esse estado em que a pessoa fica alerta, ouvindo a voz do terapeuta, mas entra num estado também de muita calma, muita tranquilidade, em que ela consegue encontrar essas imagens, essas situações que possam responder ao que ela está buscando. E é um processo em que, muitas vezes, mitos e verdades, as pessoas às vezes me perguntam, mas eu ouvi dizer que tem risco de eu voltar lá naquela imagem do passado, né? E ficar preso ali naquela cena. E ficar lá e não voltar. Não, você não foi a lugar nenhum. Não é um mito. Você está ali. Apenas você acessou uma lembrança que antes não estava visível no seu consciente. O paciente, ele fica consciente durante todo o processo. Fica todo o processo. Inclusive, né, Amanda, porque a gente acha que a gente está inconsciente ali, lembrando daquilo. Pode ser uma situação, por exemplo, um abuso sexual. É algo, por que ele foi para o subconsciente? Por que ele ficou escondido? Porque a nossa mente, graças a Deus, tem esse crivo. Ela percebe que aquilo foi tão aflitivo e angustiante que ela coloca lá nesse baú e fecha. Então, a pessoa começa a ter dificuldade em ter uma vida sexual saudável. E não sabe por quê. Afinal de contas, está apaixonada, está tudo bem no relacionamento e não se sente à vontade. Então, a regressão vai ajudar. Bem, isso é claro que quando ela tiver acesso a essa lembrança, pode ser extremamente desconfortável.
Então, ela tem controle. Essa é algo que é muito importante trazer. Ela simplesmente diz: Tereza, quero voltar. Tereza, está desconfortável. E aí nós fazemos o processo de trazer ela novamente desse estado alterado de consciência para a consciência. Mas, Amanda, eu me sinto muito segura com a regressão, porque nós só acessamos, parece que a mente tem uma inteligência própria, ela só acessa aquilo que a gente dá conta. Dificilmente, e vamos dizer, e se houve algum aspecto mais traumático, a pessoa dá conta de conseguir ou ver toda a história, toda a informação que ela precisa, para depois, terapeuticamente, no nosso consultório, a gente elaborar aquela informação. Gente, eu tô aqui encantada. Quero continuar falando sobre esse assunto, porém já são 12:00, tá na hora do Fome de Bola, a gente finaliza por aqui. Como eu estou com uma terapeuta maravilhosa que tem frases sensacionais, vou deixar ela encerrar o nosso Mente Boa hoje falando uma frase motivacional, uma frase positiva que a gente pode deixar para os nossos ouvintes como uma reflexão para essa quinta-feira sobre o tema que a gente abordou hoje. Então, vamos lá, Mente Boa. Abra sua mente. Mente boa. Mente boa. Mente boa. E a frase que eu deixo para nós refletirmos é preciso abrir mão do que eu quero para conquistar o que eu preciso. Perfeito, gente. Essa frase eu escrevi, porque é uma frase assim, que a gente precisa realmente estar refletindo. É preciso abrir mão do que eu quero para conseguir o que eu preciso. Não é isso? Exatamente. Essa é a mensagem que a gente finaliza por aqui. Tereza, quais são as suas redes sociais? A Tereza é muito ativa nas redes sociais. Ela tem canal no YouTube, ela posta no Instagram mensagens com conteúdos que vão ajudar a você ter uma vida melhor, uma vida mais plena. Então deixa aí seus contatos para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho melhor. Gratidão, Amanda. O celular, o WhatsApp, 991391130. No Instagram, @Tereza Ottoni. E no YouTube, Na Varanda com Tereza. Muito delicioso esse Na Varanda com Tereza. Gente, muito obrigada pela participação. A gente fica por aqui e até amanhã, a partir das 11h com Saúde. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar Com Saúde, com Aécio Mack e Amanda Couto. Em nossas redes sociais, o consultório continua. Siga @Rádio Timbira ou @ComSaúdeMA. Com Saúde.